Aqui no livro de Efésios, capítulo 2, vamos ler os versículos 8 e 9. Mas antes, vamos inclinar os nossos rostos em uma oração. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, Criador do Universo, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que nos dá para podermos te adorar. Pedimos que o Senhor esteja no nosso meio e faça-nos entender a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito possa iluminar-nos, a fim de que tudo quanto vamos falar esteja em harmonia com a Tua vontade. Em nome de Cristo. E amém. Amém. Como permanecer na salvação e na graça? E o texto bíblico diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Em outras versões vem para que ninguém se glorie, né? Queridos irmãos, esse texto nos faz compreender que nós fomos salvos, somos salvos e seremos salvos. E a Bíblia aqui diz que a salvação que nós recebemos de Deus não é através das obras que nós praticamos. Há muita coisa boa que nós fazemos perante a igreja, perante as pessoas na sociedade, mas tudo isso que nós fazemos não pode nos fazer merecer a salvação. Porque a única salvação que Deus nos oferece é através da morte de Jesus Cristo. E aquele que crê, que acredita que Cristo morreu para a nossa salvação, e não porque nós fizemos alguma coisa que mereçamos ser salvos, então vai acreditar esse Deus pela fé. Porque em algum momento nós nos esforçamos tanto, damos às vezes o dízimo para sermos vistos, talvez para merecermos a salvação. Às vezes nos enganamos dessa forma, que a oferta que eu dou, a participação dos cultos que eu faço, quartas-feiras, sextas-feiras, ou qualquer dia da semana, as meditações que o irmão faz, os hinos que nós entoamos, em algum momento é fácil nos enganarmos que como se estivéssemos a pagar a salvação. Mas a Bíblia mostra-nos que nós somos salvos pela graça. E essa graça é um dom imerecido que Deus ofereceu-nos. Ninguém obrigou a Deus para que Cristo morresse na cruz. Mas o próprio Deus, o qual nós ofendemos pela transgressão, é o mesmo que providenciou o plano da salvação. E através da morte de Jesus Cristo na cruz, então convidou a nós, todos nós, a fazermos parte do seu reino. É por isso que nós estamos aqui reunidos. É necessário que tenhamos a fé em Cristo, a fé na palavra de Deus, né? Para nós crermos em Deus, não depende de nós, do nosso esforço ou daquilo que nós fazemos, mas daquilo que Deus faz por nós. E o versículo 9 mostra-nos as fraquezas que existem para com o ser humano. É muito fácil que o homem se glorie por qualquer gesto que for a fazer, tanto pela igreja, assim como para a sociedade. O homem se exalta. Os bens que Deus nos oferece, em algum momento, nós fazemos o quê? Consideramos isso como sendo nosso Deus. Mas a Bíblia mostra-nos que a salvação é o plano de Deus.
com a humanidade. Isso é uma graça de Deus, é incomparável. Para isso é necessário que nós possamos ter fé naquilo que a Escritura Sagrada nos diz. Então, devemos olhar que as nossas fraquezas sejam ultrapassadas. Não porque o irmão fazer um bom gesto para alguém lá na sociedade, oferece dinheiro, roupa, alimentos, ou vem na igreja, dá oferta, dízimo, pense que isso é tudo, seja motivo de seu orgulho. Antes, porém, precisamos ser humildes, porque nenhuma dessas obras pode nos levar à salvação, mas a graça de Deus, a morte de Jesus Cristo, mediante a nossa fé, como nós acreditamos em Deus e obedecemos. Porque as coisas só não param pela fé, mas é necessário que nós sejamos obedientes ao nosso Deus. No livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 8 em diante, e eu quero fazer uma leitura breve aqui, a versão que estou a usar aqui, diz o seguinte, vou começar do versículo 3 em diante. Não terás outros deuses além de mim. Noutras versões, vem diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. 5. Não te encurvarás diante delas, nem as cultuarás, né? Pois eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Versículo 6. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Vou continuar com a leitura. No versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho. 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem a tua filha, nem o teu filho, nem o teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. O versículo 11. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Versículo 13. Não matarás. 14. Não adulterarás. Versículo 15. Não furtarás. Versículo 16. Não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Querida igreja, nós estamos perante a lei de Deus. E essa lei de Deus é a lei moral, é a lei eterna. Essa lei, Deus ordena que os seus filhos, a humanidade, possa obedecer, possa observar. Porque a mesma lei que nós estamos sendo dado por Deus para que possamos observar, Deus controla. O amor ao nosso Deus e ao nosso próximo. Se nós amarmos ao nosso Deus, então nós não adoraremos ídolos, não procuraremos deuses estranhos, mas adoraremos ao Deus que nos dá a vida, a saúde, que nos abençoa. E a Bíblia aqui conta que essa lei de Deus foi escrita pelo dedo do próprio Deus. Isso mostrando que essa lei é uma lei
eterna que todos nós temos que obedecer. Não é por acaso que nós estamos aqui reunidos neste dia do sábado, porque é o Senhor que ordenou e nós temos que obedecer. Se nós não obedecermos à lei de Deus, então nós não permaneceremos na graça de Deus, não permaneceremos na salvação. Então, o que Deus deseja a cada um de nós é que o ser humano não siga as tradições, não siga aquilo que achar que tem que fazer, mas tem que seguir aquilo que Deus orienta. E uma das regras que Deus dá a seus filhos é obedecer, é a própria lei moral, né? Que nos orienta a observar esses mandamentos. Muitos justificam que não, essa lei está abolida, mas a Bíblia não mostra dessa forma. Que essa lei é uma lei eterna, é santa, né? E boa. Lá no Romanos 7, a Bíblia fala disso no versículo 12. E no livro de Mateus, capítulo 5, no versículo 17 em diante, ali a Bíblia mostra que Jesus diz ali que ninguém tem a prerrogativa de mudar a lei de Deus. Então, nós precisamos, irmãos, que obedeçamos à lei de Deus, não porque essa lei nos salva, mas que ela sirva de espelho para nós, para que possamos compreender o amor divino. Gostaria que nesta manhã, meu querido amigo, minha amiga que está aí sentada, refletisse ao mais profundo. Você quer continuar na tradição dos homens, como Jesus falou lá no Mateus capítulo 7? Ou você prefere obedecer a Deus? Mas eu gostaria que nessa reflexão você compreendesse comigo que o único que deve ser obedecido é Deus, não ao ser humano. Por isso, nessa manhã, Deus quer que você e eu possamos permanecer na graça e na salvação que Deus nos oferece, não pelos nossos méritos, mas nos méritos de Cristo. Eu sei que é difícil tomar uma decisão ao lado de Cristo. Precisamos orar para que esse Deus possa nos ajudar a tomarmos decisões certas, a fazermos escolhas certas. Nós não podemos viver seguindo os costumes dos homens, porque a maioria está lá. Nós temos que seguir a verdade que está na palavra de Deus, compreendermos na verdade o que é que Deus está querendo para conosco. Então, o desejo de Deus nessa manhã é que cada um de nós, você e eu, possamos rever nessa lei de Deus e você mesmo reflita em si mesmo. Será que nessa lei de Deus você está saltando alguma lei para dar alguma justificativa? A lei é muito clara e direta. E Deus, o nosso Pai, nos ama com grande amor, um amor infinito. E Ele quer que todos nós possamos ser filhos obedientes. Filhos obedientes que permanecem na salvação, na graça. Lembrando que não há nada que nós podemos fazer, não há nada que possamos fazer para merecer a salvação. Se desobedecermos à vontade de Deus, temos que ter a certeza que estamos perdidos. Mas se nós aceitarmos mudar de rumo, aceitar o arrependimento, a conversão, e irmos ao lado de Deus, estaremos fazendo a melhor escolha. Espero que cada um de nós possa escolher melhor, e escolher melhor é estar ao lado de Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um coro especial.